Oi, eu sou a Laila do Projeto Balaia e chegamos para mais um devocional da Palavra de Deus para mulheres negras. Se você não conhece o projeto, a gente tem esse objetivo de levar a Palavra de Deus para você, mulher negra. Eu sou uma mulher negra autista e vocês podem perceber que hoje estamos num cenário bem legal. Por quê? Eu estava na aula de boxe e aí eu vim correr no Ibirapuera e o Espírito Santo, ele me fez recordar daquela passagem do nosso último vídeo. Se você não assistiu, assista, que a gente falou sobre quando foi que você conheceu a Deus. Lembra? Que eu contei um pouco do meu testemunho, de como eu era antes de conhecer a Deus e como o Senhor, ele mudou a minha história, né? No sentido de, não que hoje eu sou rica, falando no sentido financeiro, mas internamente, né? Como a Laila de hoje foi transformada pelo Espírito Santo. E ontem, quando eu estava meditando nessa palavra, novamente com Deus, o Senhor falou que eu deveria fazer um complemento daquele vídeo. Porque se você for ler em 2 Crônicas 33, versículos 11 ao 20, você vê, né, recapitulando o vídeo, que Manassés, em um momento de angústia muito forte, ele conheceu a Deus quando ele orou e se prostrou diante de Deus. Mas Deus me cobrou algo sobre essa ministração, que foi o depois, né? Depois que Manassés conheceu a Deus, o que foi que ele fez? E esse vídeo é uma provocação. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se apega a Deus nos momentos de dificuldade. Quando dá tudo difícil, quando as portas não se abrem. No meu caso foi um caso de depressão profunda. Mas quando Deus, ele manda a providência, né? Ele traz a cura, ele abre a porta que estava fechada. Aquilo que você, assim como Manassés foi aperreada e correu para Deus, quando Deus te dá isso, né? O que é que você faz com o que Deus te deu? Porque Manassés, se você for ler depois, com calma, ele conheceu a Deus e depois de conhecer a Deus, ele fez algumas atitudes. Primeiramente, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Ele depois tirou os ídolos que estavam em Israel, os outros deuses que o povo adorava e que ele construiu altar. Ele foi lá e arrancou os altares. Ou seja, ele não ficou apenas contente em conhecer a Deus. Ele fez atitudes que provavam que Deus estava com ele e que ele, a partir daquele dia em diante, serviria a Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que ser cristão, né, é apenas receber as bênçãos de Deus. E não. Ser cristão também é você ter uma vida de renúncia, é você ter uma vida santa diante de Deus. E quando eu falo santa, mulher negra, não significa que você vai tipo, nossa, que mulher santa, né? Tem umas pessoas hoje, elas meio que, como eu posso dizer, elas distorceram o termo de santidade. Santidade é viver separada, é viver uma vida para Deus, é você deixar aquilo que antes te afastava de Deus e viver uma vida de renúncia. A cada dia renunciar, a cada dia andar com o Senhor. E Manassés, ele não se contentou apenas em conhecer a Deus, ele edificou o muro, ele tirou os ídolos do seu coração, ele viveu uma vida que agradava a Deus até os seus últimos dias. E o que eu percebo quando eu falo com as meninas, né, e quando eu olho para mim mesma, porque é muito interessante isso, né? Cada atendimento, cada conversa, quando eu ministro a palavra, eu também vejo coisas em mim que eu preciso mudar. E quando eu converso, né, uma das conversas que eu percebo muito é que muitas pessoas, né, e eu digo até por mim mesma, está focado na bênção, não está focada em mudar o seu interior, mudar aquilo que você precisa mudar para que a bênção chegue. E quando Jesus, ele de repente derrama uma bênção e traz a provisão para as nossas vidas e nós não mudamos aquilo que é necessário mudar, não tiramos os ídolos do nosso coração, a bênção se torna uma maldição. Por quê? Não estávamos prontas para receber essa bênção.
Você às vezes ora tanto para Deus te dar uma casa, né? Ou te dar um relacionamento, ou te dar uma porta de emprego. Aí Deus atende a tua oração, como atendeu a de Manassés. E quando chega o momento de você usufruir essa bênção e testificar que foi Deus e testemunhar que foi Deus, é nessa hora que você vacila, que eu também vacilo. Porque a gente olha para a bênção, fica feliz e esquece que aquilo ali é para a honra e glória do Senhor. E acabamos o quê? Transformando aquela bênção em maldição. Por que tanta gente... É fácil aceitar a fé, é fácil aceitar que Jesus morreu na cruz. Mas quando Jesus abençoa, ela não permanece. Porque se apega à bênção. Não faz como Manassés fez, né? Retira os pecados, retira aquilo que afasta você do Senhor. E Deus, quando falava comigo ontem, e eu estava meditando, olhando para mim mesma, porque o projeto começa em mim, não começa em vocês, começa em mim, porque eu sempre tenho que olhar para mim, o que eu tenho que mudar dentro de mim. O Senhor falou, olha, fala para elas que eu não sou escada, que eu não sou degrau. Esse cristianismo, essa mensagem de que o Senhor vai te abençoar é linda, mas nunca se esqueça que o Senhor, Ele não é um degrau. Ele não é uma escada para você alcançar aquilo que você quer e depois virar as costas para Ele. Quando o Senhor te abençoar, mulher negra, é para a honra e glória dEle, sabe? Mantenha a sua guarda alta. Um dos princípios do boxe, que eu particularmente, foi um pedido que eu fiz para Deus, né? Eu falei, olha pai, eu quero muito fazer aula de boxe, eu quero muito aprender essa arte marcial e tudo. Só que eu não tenho condições, aí eu falei, olha, eu quero isso e tal, se o Senhor fazer isso, Ele tá bom. Ele abriu uma porta e eu entrei na aula de boxe. E tá me ajudando muito, mas um princípio que eu percebi nas aulas, e que também serve para a vida espiritual, é que você nunca deve baixar a guarda para o inimigo, sabe? No boxe, a guarda é um posicionamento que eu não consigo fazer para você, porque eu tô segurando o celular, mas é uma proteção do seu rosto, né? Se você soca o seu companheiro, dá um job ou dá um direto e não protege o seu rosto, você está suscetível a levar um soco. E isso é nocauteado. Na vida espiritual é assim. Você não pode baixar a guarda, você não pode deixar de ler a palavra, você não pode deixar de buscar o Espírito Santo, não pode deixar de jejumar, não pode deixar de dizer não para as amizades que te afastam da presença do Senhor. Por quê? Porque quando você está mais vulnerável, é quando você ataca. Quando você está lá no pódio, né? É o momento que você está na euforia, que você está mais... Agora eu vou conseguir vencer essa luta porque a porta se abriu. É o momento que você baixa a guarda. E é justamente nessa hora que o diabo, né? Ele se levanta e te dá uma rasteira. Então você não pode baixar a guarda, você não pode achar que essa amizade, não, ela não é cristã, mas ela é uma boa pessoa. Não baixe a sua guarda. Esse rapaz é muito educado, trabalhador, só não tem o Espírito Santo. Não baixe a guarda, porque você vai ser nocauteada. Na vida espiritual não tem esse negócio de, eu vou relaxar. Não, você está constantemente em um ringue. E a vitória, a batalha pela sua alma. E olha só que interessante, né? Outra coisa no boxe que eu aprendi é que o nosso principal inimigo não é o nosso oponente, é a gente. E é verdade, porque levantar e levar soco não é fácil. Tem uma questão psicológica muito louca. E na vida espiritual também, né? O seu pior oponente não é Satanás, não. Você pensa que tudo é culpa do diabo? Às vezes a culpa é sua. Você toma uma decisão errada e essa decisão vai ter consequências. Você andou com as amizades erradas e essas amizades erradas vai dar consequência. Você decidiu naquele momento não dizer não para aquela vontade de fazer um trago ou pedir ajuda. Você vai ter consequências. Então, o seu pior inimigo na jornada para o céu, digo eu, Laila, observando a mim mesma e as meninas que eu acompanho, às vezes não é o vício, às vezes não é o diabo, não é a questão espiritual, é a gente, sabe? É uma luta contra a nossa carne, é uma luta contra as nossas vontades, contra os nossos vícios.
a luta, o nosso inimigo na batalha para o céu, eu digo sem medo de errar, é nós, sabe? E não pense você que do lado de cá eu tô isenta disso, sabe? Eu tive que fazer uma caminhada da Vila Mariana até a República na terça-feira, num propósito que eu fiz com o Senhor, caminhando, orando, subjugando meu corpo, subjugando minha vontade, sabe? Eu já fiz propósitos malucos, assim, de ficar sem comer, sem assistir TV, porque eu sei que a minha pior inimiga é eu, né? E quando você está na posição de liderar outras pessoas, de falar do amor de Deus, parece que o inimigo vem com muito mais força, né? E se você, tipo, abaixar a guarda, cai você e cai quem você está levando a palavra. Então, como alguém, né, que está nessa jornada e que, como uma amiga, eu falo para você, faça como Manassés, né? Não apenas fique na parte de conhecer a Deus, de falar que Deus mudou a tua vida. Tire os ídolos, tire os altares, tire aquilo que te afasta do Senhor. Não baixe a guarda, porque quando você baixa a guarda é nesse exato momento que a queda vem. E ela vem porque tudo que você planta você colhe. Amém? E eu oro para que a palavra de Deus, ela te encontre nesse momento e te dê força. E que isso seja um despertamento espiritual para você, mulher negra. Deus, ele é contigo. Deus, ele te ama. Deus, ele te vê. Mas cabe a você, todo dia, renunciar às suas vontades, renunciar ao seu ego, renunciar a amizades, relacionamentos, tudo aquilo que está tirando você da presença do Senhor. Porque hoje você está salva, mas se você não continuar amanhã lutando pela sua salvação, não permanecer na fé, você vai cair. Você vai baixar a guarda e vai ser nocauteada. Não seja nocauteada em nome do Senhor Jesus. E nunca se esqueça que Jesus te ama muito. Um beijo.